Em um clube passam vários treinadores e hoje no Passe Calcanhar vamos conhecer 3 treinadores que revolucionaram bastante os seus clubes. Mas antes de avançar para o vídeo, deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada. O primeiro treinador da nossa lista é o francês Arsène Wenger, treinador que passou 22 anos à frente do Arsenal, treinador que fez com que o mundo do futebol olhasse para os Gunners de outra maneira. Wenger nasceu em 1949 e antes de treinar o Arsenal, treinou clubes como o Annecy, o Mónaco e o Nagoya Grampus do Japão. Foi no Mónaco que Wenger ganhou destaque enquanto treinador, venceu um campeonato e uma Taça de França em 1991 e perdeu a Taça das Taças em 1992, derrota 2-0 para o Werder Bremen. Nesta equipa, jogadores como Rui Barros e Georges Weah eram alguns dos destaques. Em 1994, Le Professeur teve uma curta passagem no Japão, onde treinou o Nagoya Grampus. Por lá conquistou a Supertaça e a Taça do Imperador. Em 1996 chegou ao Arsenal, que naquela altura, em termos europeus, era um clube de médio porte, muito longe do que seria anos mais tarde. As conquistas internacionais dos Gunners resumiam-se a uma Taça das Cidades Confeiras, conquistada em 1970, esta competição que era predecessora da Liga Europa, e uma Taça das Taças, conquistada em 1994 a nível inglês. Era uma equipa a levar sempre em linha de conta, mas não tinha o poderio de outros clubes, como o Liverpool ou o Manchester United, clubes que tinham bastante expressão a nível interno e externo. Quando o Wenger assumiu o comando do Arsenal, os Gunners tinham acabado de encerrar uma grande geração de jogadores, com George Graham como treinador. Entre 1986 e 1994, os Gunners venceram 2 vezes o campeonato inglês, em 1989 e 1991, e conseguiram o feito de vencer a Carling Cup, atual Carabao Cup, e a FA Cup na mesma temporada. Este feito ocorreu na temporada 1992-1993 e ainda venceram a Taça das Taças em 1994, graças ao remate de Alan Smith. Mas Wenger percebeu que o clube, para atingir o estrelato internacional, era preciso fazer mudanças dentro da estrutura do clube. Em primeiro lugar, Wenger mudou por completo a política de contratações do clube. O Arsenal começou a apostar em jovens jogadores, de modo a serem mais facilmente moldáveis ao seu estilo de jogo. O seu 4-4-2 com o futebol apoiado, jovens jogadores como Anelka, Patrick Vieira, Emmanuel Petit, Dennis Bergkamp, Cesc Fabregas, entre outros. Alguns jogadores com mais experiência também foram contratados, como Henry ou Robert Pires. Alguns jogadores que estavam no plantel do Arsenal foram mantidos, como o lendário Tony Adams. Mudanças também foram feitas ao nível da alimentação dos jogadores e na preparação dos jogos. Wenger passava muito tempo a ver vídeos e a estudar os seus adversários. Wenger também acabou com o hábito de os jogadores consumirem bebidas alcoólicas depois das partidas. Wenger trabalhava bastante o mental dos jogadores. Todas estas medidas deram frutos. Na temporada 1997-1998, o Arsenal conquistou a Premier League e a FA Cup, vitória 2-0 frente ao Newcastle. Jogadores como Tony Adams e Winterburn ganharam uma segunda vida no clube. A partir daqui, o Arsenal seria conhecido no mundo do futebol. Até à vinda de José Mourinho para o Chelsea, Wenger e Ferguson lutavam entre si os títulos da Premier League. O Arsenal venceu o título da Premier League em 1997-98, em 2000-2001 e em 2003-2004. Este último teve um sabor especial, pois o Arsenal foi a primeira e única equipa a vencer a Premier League de forma invicta. Em 38 partidas, conseguiram 26 vitórias e 12 empates. Entre 2005 e 2014 foram 9 anos sem vencer qualquer título, mas sempre com excelentes prestações na Liga dos Campeões, indo com regularidade aos quartos de final ou às meias finais. Em 2006, inclusivamente, chegou à final, mas perdeu para o Barcelona de Ronaldinho por 2-1, apesar de ter começado a vencer por 1-0. Em 2018, Wenger saiu do Arsenal ao fim de 22 anos e de quase 1200 partidas ao comando do clube e 17 títulos, mas foi um treinador que claramente revolucionou o Arsenal, fazendo dos Gunners um colosso do futebol inglês e um grande a nível europeu. O segundo treinador que vamos conhecer é o holandês Johan Cruyff. Cruyff não é nenhum desconhecido para os amantes do futebol. O neerlandês fez parte do Ajax, super vitorioso, que conquistou por 3 vezes a Taça dos Clubes Campeões Europeus com o carrossel holandês.
Como jogador, Cruyff também vestiu as cores do Barcelona, por lá ganhou o carinho dos adeptos, de tal forma que mais tarde voltaria como treinador, sendo contratado em 1988, apesar de os blaugranas terem ido à final da Taça dos Clubes Campeões Europeus em 1986, o clube não era nem de perto nem de longe um colosso a nível europeu, comparadamente ao seu arquirrival Real Madrid, por exemplo, que era bastante prestigiado no futebol mundial. A nível interno, clubes como o Atlético de Madrid e o Atlético Bilbao começavam a ameaçar o papel de segundo grande no futebol espanhol. Inclusivamente, os bascos venceram por 2 vezes a La Liga nos anos 80, mas Cruyff aterrou na Catalunha, disposto a revolucionar o clube, de modo a trazer as conquistas de volta ao Camp Nou. Na sua primeira temporada, 10 jogadores foram removidos do plantel. Cruyff, que queria implementar o seu tão conhecido 3-4-3, que fez sucesso no Ajax nos anos 80, também apostou muito na academia blaugrana, trazendo nomes como Guardiola, Sergi e Guillermo Amor. Cruyff fez várias reformulações que contribuíram e muito para que a La Masia seja o que é hoje. Em primeiro lugar, Cruyff deu instruções para que as camadas jovens jogassem no seu 3-4-3 da equipa principal, de modo a produzir jogadores prontinhos a jogar na tática implementada por ele. Assim, não teria de haver um período de adaptação tão grande. Em 6 anos, ao comando do Barcelona, conquistou 11 títulos, entre os quais a primeira Champions do clube, vitória 1-0 frente à Sampdoria em 1992, o clube que conquistaria 4 campeonatos espanhóis de forma consecutiva, de 1990 a 1994. Estrelas internacionais também foram contratadas para jogar com os jovens da La Masia. Nomes como Laudrup, Stoichkov e Romário eram alguns dos destaques. Jogadores experientes mantiveram-se também no plantel, como Zubizarreta. O estilo de jogo do Barcelona priorizava muito a posse de bola, a técnica e a qualidade no passe. Algumas destas ideias foram retiradas do carrossel holandês de Rinus Michels. Michels, que treinou Cruyff no Ajax e no Barcelona. O futebol ofensivo e os passes rápidos eram algumas destas ideias. É verdade que só com Guardiola é que o Barcelona afirmou-se como um autêntico submarino nuclear no futebol, mas Guardiola teve um autêntico mestre, Johan Cruyff, pois claramente Guardiola bebeu ideias do Dream Team e aplicou-as no Barcelona de Messi e companhia. As pérolas Iniesta, Busquets, Xavi e entre outros jogadores vieram da La Masia, que hoje é uma das mais conceituadas academias de formação de jogadores do mundo, muito graças a Cruyff. E fechamos a nossa lista com aquele que influenciou vários treinadores. Refiro-me a Rinus Michels, criador do futebol total. Rinus Michels, que chegou ao Ajax em 1965. Michels, que tinha jogado pelo clube nos anos 50, pelo qual marcou mais de 100 golos. Quando chegou a Amsterdão, o Ajax vivia uma fase difícil. O clube perdera palco para os seus rivais PSV e principalmente para o Feyenoord. Quando assumiu o Ajax, o clube estava perto da despromoção, mas Michels reverteu a situação e terminou a temporada em 13º lugar. O clube que com Michels conquistaria o tricampeonato entre 1965 e 1968, silenciando o principal rival da altura, o Feyenoord. Cruyff era uma extensão de Michels dentro de campo, pois era um líder. Mas o que saltava à vista deste Ajax era o estilo de jogo inovador que na década seguinte encantaria o mundo do futebol. O carrossel holandês era inovador, pois diferente da maioria das ideias de jogo da altura, Michels implementou um estilo de jogo onde não existiam posições fixas, onde um trinco podia se transformar num central ou um extremo em um lateral. Assim, a equipa tinha uma dinâmica de jogo rápida e imprevisível, o que tornava difícil ao adversário prever o que iria acontecer. Michels também apostava na pressão alta e na linha de fora de jogo. Para esta tática, os jogadores tinham de ser versáteis, de modo a ocupar as várias posições. Os jogadores também tinham uma técnica fantástica e alguns deles também eram donos de um físico altamente desenvolvido, capazes de vencer os duelos com os adversários. Em termos europeus, o Ajax chegou à sua primeira final europeia na temporada 1968-1969, mas acabou por perder para o Milan de Gianni Rivera. O seu rival Feyenoord conseguiu ser a primeira equipa holandesa a conquistar a Taça dos Clubes Campeões Europeus, pois venceu em 1970 o Celtic de Glasgow por 2-1, mas ninguém estava preparado para o show que o Ajax daria nos anos seguintes. A equipa de Amsterdão conquistaria por 3 vezes de forma consecutiva o troféu da Taça dos Clubes Campeões Europeus, da temporada 1970-71 até a temporada 1972-73. Nas últimas 2 conquistas, Michels já não estava presente, pois em 1971 mudou-se para Barcelona, mas as suas ideias permaneceram no Ajax.
para a Catalunha, Michels levaria jogadores do Ajax como Cruyff e Johan Neeskens, mas o mundo do futebol conheceria Michels no Mundial de 1974, onde a laranja mecânica encantou o mundo com o carrossel holandês. A Holanda, que chegou à sua primeira finais em mundiais, mas perdeu para a Alemanha Ocidental por 2-1. Michels fez do Ajax um clube mediano na Holanda para um grande no país e uma equipa a levar sempre em linha de conta no futebol europeu. Michels, que influenciaria Cruyff no seu percurso enquanto treinador no Barcelona. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada.